Pessoal, acabou de sair um relatório agora do Congresso, né, do Senado norte-americano, dizendo sobre infiltrados nos ataques de 6 de janeiro. Vamos lembrar que 6 de janeiro foi quando aconteceu o Capitólio. E hoje aqui no Brasil há uma dúvida muito grande, né? Na verdade, não há uma dúvida, né? Há um obscurantismo, né? Um assunto obscuro sobre infiltrados. Para quem acompanha matérias jornalísticas, políticas e até nas redes sociais, viu milhares, mas literalmente milhares de vídeos circularem nas redes sociais sobre infiltrados, pessoas que entraram e estavam quebrando, né? Esses vídeos viralizaram, mas nunca tiveram atenção nem da mídia e nem do governo. Então, lá nos Estados Unidos, depois que o Donald Trump assumiu, ficou agora, né, essa matéria que prova que haviam infiltrados inclusive do próprio FBI, né, junto aos manifestantes do Capitólio, do dia 6 de janeiro. E aqui no Brasil, né, câmeras que sumiram, general dando aguinha, né, os vídeos são assustadores. Outro assunto que a gente vai falar também foi sobre um ataque que aconteceu numa igreja, na Igreja dos Santos dos Últimos Dias, lá nos Estados Unidos, né, um ataque muito acirrado, e o Donald Trump se manifestou, teve um morto, né, pessoas feridas, várias pessoas feridas, mortas, e o Donald Trump se manifestou sobre isso aqui. Então a gente vai falar ainda nesse editorial sobre esse massacre, né, sobre esse atentado que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos falar também de um revés que aconteceu, né? Lá nos Estados Unidos, depois da morte do conservador Charlie Kirk, aconteceu uma onda, uma reviravolta contra os progressistas, né, contra os democratas. Ou seja, a juventude está indo em debandada para os estádios seguir agora os ensinamentos do Charlie Kirk. Ou seja, na morte ainda o Charlie Kirk deixou a mensagem para o mundo e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Pessoal, vocês devem estar vendo que eu estou igual um otário aqui com isso aqui na mão. Eu não sei o que está acontecendo, o microfone estava funcionando bem, estava indo muito bem, de repente parou e todo mundo ficou reclamando que o áudio estava ruim. Eu tentei regularizar aqui de novo, eu espero que o áudio esteja bom. Então vocês me falam se o áudio está bom. Estou colocando bem mais perto da minha boca agora, tentando monitorar o áudio aqui para ver se eu consigo acertar aqui no áudio do nosso vídeo para vocês, fechou? Então, só deixando um recado rápido para vocês, avisem aí se o áudio está ok. Tá bom? Segundo ponto, não esqueça de se inscrever no canal, isso é de praxe, né? Você busca um canal que traz notícia relevante, com qualidade para você, esse é o canal certo, não vai te colocar em risco de você ficar espalhando notícia aí que não foi verificada, tá bom? Então, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Beleza? E também, né, o último recado que eu deixo para vocês aqui é, esse vídeo eu estou fazendo gravado para vocês, estou gravando de madrugada, e hoje eu sei que o dia vai ser tenso, segunda-feira, eu já estou com uma pá de coisas para fazer, então estou deixando os 2 primeiros vídeos gravados. Então, talvez não seja a primeira notícia, né? Eu também não me preocupo em dar o furo aqui, não quero dar o furo de jeito nenhum, deixa isso aí para os repórteres que são repórteres, né? Eu nem sou, eu só sou um palpiteiro, esse negócio de dar furo aqui não é comigo, tá? Então, eu só vou comentar as matérias, mesmo que não seja de última hora aqui, mas a gente vai trazer um aparato, né? Jurídico, um aparato econômico sobre o que está rolando na economia, tá bom? E eu sei que você riu sobre essa história de dar o furo, tá bom? Mas bora para cima, bora de matéria que tem muita coisa para a gente comentar aqui. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, a gente precisa debater sobre isso aqui. Ataque a tiros deixa mortes em igreja Mormon de Michigan. Tá? É aquela chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um ataque a tiros deixou pessoas feridas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida informalmente como Igreja Mormon, na cidade de Grand Blanc, em Michigan. Até o momento, as autoridades policiais confirmaram 2 mortes, incluindo a do atirador identificado como um cidadão de Burton. O cara entrou com um rifle, tá? Um fuzil, na verdade, e botou fogo na igreja e saiu atirando nas pessoas. Então ficaram várias pessoas feridas, pessoas que levaram tiro. Por sorte, tinham pessoas armadas dentro da igreja que conseguiram reagir
né, e neutralizaram o bandido. E aí, não há ameaça ao público nesse momento, informou o Departamento de Polícia. Essa publicação é do UOL, citando a fonte para vocês aqui, ocorrido ontem, no domingo, tá bom? Você consegue ver aí, né, um pouco do estrago que ficou na igreja, né? Coisa bem tensa aí, né? O homem tinha 40 anos, identificado, ocorreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc. Bombeiros combateram o incêndio com jatos d'água. O fogo teria sido provocado pelo próprio atirador. Segundo a polícia, diversas pessoas ficaram feridas, entre elas, né, o próprio suspeito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ainda há muito que ser apurado, né? Então, o Donald Trump se manifestou no caso. Aqui também. Esse aqui foi a manifestação do Donald Trump. Ele escreveu, né? Publicou ali no Get, né? Que é no Trust Social, perdão, que é a rede social do próprio Donald Trump. Abre aspas para a fala do Donald Trump aqui. Fui informado sobre o horrendo tiroteio que ocorreu na igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, né, em Michigan. O FBI esteve imediatamente no local e liderará a investigação federal, além de prestar total apoio a autoridades estaduais e locais. O suspeito está morto, mas ainda há muito a aprender. Isso parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América. A administração Trump manterá público informado, né? Manterá o público informado, como sempre faz. Enquanto isso, orem pelas vítimas e suas famílias. Esta epidemia de violência em nosso país deve acabar imediatamente. É o que disse aqui o Donald Trump, tá, pessoal? Então, esse aqui foi o comunicado do Donald Trump sobre o atentado em Michigan. Agora, entenda, esses atentados que estão acontecendo, esses ataques que estão acontecendo, gravíssimos, estão tendo um efeito reverso contra a esquerda. Veja, esse caso do Conexão Política aqui, por exemplo. Auditório, arenas, estádios e camping lotados. Jovens democratas e independentes estão migrando em massa para os republicanos depois do atentado, né, contra o Charlie Kirk. E aí, agora a onda da juventude é partir, né, para os conservadores. Muitos estão indo para os eventos, ouvindo a palavra de Deus, abrindo a mente um pouco. Então os jovens, né, estão indo e estão vendo que a ideologia de esquerda, aquela maldade da esquerda, não está prosperando mais. Então, assim, muitos jovens antes-democratas estão indo para ouvir, né, os ensinamentos do Charlie Kirk. E o que mais mudou é que o pessoal chamava o Charlie Kirk, né, a imprensa, a mídia, essa mídia nojenta, chamava o Charlie Kirk de radical, de figura radical, de figura que espalhava o ódio. E depois do assassinato do Charlie Kirk, os jovens passaram a ver os vídeos antigos, né? Passaram a ver os discursos de Charlie Kirk. Isso acabou convertendo tanto para o cristianismo, né, como também, né, fazendo uma conversão desses jovens para os democratas. Nessa matéria aqui é do Conexão Política. O atentado que resultou no assassinato do jovem Charlie Kirk, de 31 anos, desencadeou uma mobilização em massa entre jovens nos Estados Unidos. Auditórios, arenas esportivas, estádios e campi universitários têm registrado lotação máxima em atos retomados após uma breve pausa nas atividades do movimento conservador. O maior deles ocorreu em Glendale, Arizona, onde o State Farm Stadium e a Desert Diamond Arena receberam cerca de 90 mil pessoas. A comoção se converteu em movimento político. Dados preliminares de registros em universidades indicam o crescimento da adesão à Turning Point USA. A Turning Point USA, pessoal, para quem não sabe, era o próprio evento do Charlie Kirk, tá? Organização fundada por Kirk e avanço da militância republicana
em territórios antes dominados pelos democratas, que são os jovens, né? O relançamento do America Comeback Tour, né, que é o América de Volta, né, o Tour de América de Volta, Volte, em camping universitário, foi anunciado pela direção do TP-USA, com participação de parlamentares republicanos e de Erica Kirk, a viúva do ativista Charlie Kirk, né? Ou seja, uma mudança significativa, né, nos padrões de comportamento, né? E aí é sempre bom ver que as pessoas estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, sempre bom ver que as pessoas estão dispostas, né, a mudar o seu posicionamento, a rever o seu posicionamento, né, e discutir, debater sobre amor, sobre vida, sobre liberdade, do que sobre ódio, sobre censura, sobre cercear as pessoas, né, o radicalismo que a esquerda prega. Então, muito bom, né, essa notícia. Muita gente reclama que eu não trago notícias boas. Eu acho que essa notícia aqui do Charlie Kirk, sem sombra de dúvidas, foi uma notícia que foi um certo alento, né, depois da tragédia da morte do Charlie Kirk, trouxe um certo alento, né, para aí os conservadores. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a Venezuela. Essa matéria aqui é do R7. Pois é, o Maduro não cansa, né? Não cansa de criar atrito, criar problema. Venezuela realiza exercícios com mísseis antiaéreos de fabricação russa. Vamos até lembrar, né, que o próprio Maduro ele fez uma exibição com jatos russos também, ou seja, muitas aeronaves russas, armamento russo acabou indo parar na Venezuela. Muita gente fala que são velharias, né? Ou seja, são jatos que, apesar de serem letais, serem perigosos, mas são obsoletos em relação ao poderio e o armamento que hoje é produzido. Forças venezuelanas realizaram novos exercícios militares com sistemas antiaéreos na costa caribenha. Informaram as autoridades do país no sábado, né? As próprias autoridades informaram. As manobras ocorreram nos estados de Falcón, no noroeste, e Sucre, no nordeste, ao mesmo tempo em que o governo do presidente Nicolás Maduro convocou exercícios de proteção civil para preparar a população para catástrofes naturais ou um eventual conflito armado, meu amigo. Pois é, o Maduro sabe que a qualquer momento o Donald Trump pode arrebitar a tanga. Essa ação do Maduro veio depois que o Donald Trump anunciou, na verdade foi a CBN News, né, que fez um anúncio dizendo que o Donald Trump pode incorrer agora, né, em ações com drones dentro do território venezuelano. Até agora, todos os eventos que aconteceram no Mar do Caribe, em mar internacional. E aí já foram abatidos 3 barcos, né, que tinham criminosos, que tinham traficantes de droga, foram abatidos e os traficantes foram assassinados. Agora, o Donald Trump pode mandar, né, ações dentro do território da Venezuela. E aí são 2 caminhos. O Maduro pode alegar a violação da soberania da Venezuela e tentar retalhar de forma armada, o que parece que não vai dar muito certo. Seria uma loucura, seria um mico tentando enfrentar um King Kong, né, um gorila. Então seria loucura. Ou o Maduro pode se entregar e falar, não, Donald Trump, vai pegar os caras aí, pode pegar, dane-se, né? As relações entre Washington e Caracas já estavam bastante deterioradas, mas atingiram um novo patamar negativo desde que os Estados Unidos enviaram há quase um mês 8 navios de guerra com uma força de 4.500 militares. É muita gente, tá? Muita gente. Na semana passada, juntaram-se ainda 10 caças furtivos, ou seja, ainda estão chegando armamentos, ainda estão chegando, né, nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, mais força bélica ainda, mais força militar. Foram deslocados para Porto Rico com a missão de impedir o sobrevoo da aviação venezuelana sobre a frota norte-americana em uma ampla operação militar oficialmente organizada para, supostamente, combater o tráfico de drogas. Na verdade, todo mundo sabe que isso aqui não é só para combater o tráfico de drogas, né? Todo mundo sabe que isso aqui é para pegar o Maduro também. Todo mundo sabe que isso aqui, sem sombra de dúvidas, tem, né, um desfecho final de pegar
o Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro. Inclusive, né, tá tendo muitas críticas em relação ao Nicolás Maduro, uma vez, né, que ele está instigando as pessoas a irem para a guerra, a enfrentar, enquanto ele está escondidinho de um bunker, né? Tá lá todo escondidinho num bunker aqui. Ó, urgente. Ditador, amigo de Lula, se esconde em bunker após ameaça de Trump. Quem fez essa publicação foi o deputado federal Sóstenes Cavalcante, tá? Ele fez essa publicação há 20 minutos atrás, o cara madrugou também, e fez a publicação. Acompanhe esse trecho aqui, né, da fala do Maduro comigo. Estávamos discutindo estes dias, Dr. Jorge Rodríguez, Estávamos discutindo esses dias no Conselho de Estado, com o Conselho de Estado para o decreto de comoção exterior, que está listo, para o decreto de comoção exterior, que é o que autoriza a guerra, né, que já está pronto, que sigue o processo de consulta jurídica e social. que segue o processo de consulta jurídica e social. Se le vai consultar pronto ao Conselho Nacional Já está pronto para consultar o Conselho Nacional de Soberania e Paz o texto autêntico do decreto de comoção exterior, que foi liberado aqui, o texto autêntico do decreto de comoção interior, que como instrumento constitucional tenho em minha mão, que como instrumento constitucional eu tenho nas minhas mãos, por si a pátria é agredida militarmente, coisa sempre que a pátria é agredida militarmente, então ele já considera, né, a agressão militar por parte aí do Donald Trump. que esperamos com o favor de Deus não ocorra. E nós te esperamos com o favor de Deus. Agora, o que chamou a atenção aqui é o local que o Maduro está. O Maduro está dentro de um bunker, né? Enquanto ele está chamando as pessoas para ir para a guerra, para enfrentar os americanos, o cara está escondido dentro de um bunker, né? Aí é muita falcatrua, né, gente? É muita maracutaia. Vamos lá, pessoal. Eu já disse para vocês que o Brasil e os Estados Unidos existem semelhanças gigantescas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Surgiu Donald Trump. Logo depois de Donald Trump, surge Jair Bolsonaro aqui no Brasil. O Donald Trump faz um governo voltado para a economia liberal, um governo que faz o crescimento econômico dos Estados Unidos, mas a mídia ataca o Trump tanto, faz uma lavagem cerebral, há denúncias, né, de fraudes e outras coisas, onde o Donald Trump perde a sua eleição. Aconteceu mesmo com o Bolsonaro aqui. Bolsonaro foi defenestrado pela mídia, foi destruído pela mídia, teve a Covid, que foi algo que ajudou a derrubar ainda mais, né, o Bolsonaro, e o Bolsonaro caiu. Bem semelhante ao que acontece com Donald Trump. Depois da derrota do Donald Trump, aconteceu o Capitólio. Aqui, depois da derrota do Bolsonaro, aconteceu o 8 de janeiro. Lá no Capitólio, faziam-se, né, denúncias gigantescas que foi uma armação da esquerda contra Donald Trump para levar Donald Trump para a cadeia. Aqui no Brasil, a mesma situação. Denúncias e mais denúncias também de que Donald Trump, né, de que o Bolsonaro tentaria um golpe de Estado. A diferença foi que lá moveram processo e mais processo e o Donald Trump não foi preso e nem condenado. E virou presidente dos Estados Unidos de novo. E agora ele está com sangue nos olhos. Aqui, se tudo parecer tanto assim com o que parece nos Estados Unidos, com algumas mudanças que o Bolsonaro já foi condenado, ele volta para a presidência, mas tem muita gente que já não acredita nisso. Agora, o ponto principal é a questão dos infiltrados no 8 de janeiro. Dá uma olhada nessa matéria aqui, né, do Gabriel Ferrigno, está circulando, né, na mídia internacional já. O FBI do Biden tinha 274, não é um, não é dois, é 274 agentes infiltrados no dia 6 de janeiro, atuando como possíveis agitadores, sugere um relatório. Sim, um relatório afirma que o FBI tinha pelo menos 274 agentes infiltrados durante a invasão do Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro,
fazendo com que as pessoas, né, atuassem ali, agitando para que eles fizessem a quebradeira. Eram protestos, manifestações, e eles agitaram para que a quebradeira acontecesse. Matéria aqui do Ferrigno, né? Um relatório divulgado pela Blaze Media e respaldado por fontes do Congresso americano, tá? Afirma que o FBI tinha pelo menos 274 agentes infiltrados durante a invasão do Capitólio americano no dia 6 de janeiro de 2021 em Washington. Embora o relatório Inspetor-Geral do Departamento de Justiça, publicado em 2021, tenha afirmado não haver agentes disfarçados do FBI nos protestos, então, o primeiro relatório, né, do inspetor da época, o inspetor-geral do FBI, que é igual o diretor-geral da Polícia Federal aqui. Então, o diretor-geral da FBI lá, ele disse que não tinha nenhum agente. Mas numa entrevista, ele tinha admitido a presença de que tinha 26 informantes confidenciais. Ou seja, não eram agentes infiltrados, mas tinha informantes no meio da multidão. Ele deixou vazar isso numa entrevista, tá? Incluindo 4 que entraram no prédio do Capitólio sem autorização. Então, na entrevista, ele soltou. E a gente viu entrevistas aqui soltando coisas aqui também. Agora, com a revelação de que o número real de infiltrados teria sido 10 vezes maior, parlamentares republicanos ampliam as investigações sobre o papel do FBI na invasão. O deputado Barry Londemille, presidente de uma subcomissão recém-criada, afirmou ser essencial saber quantos agentes estavam no meio da multidão, quantos entraram no Capitólio e, principalmente, se foram pagos apenas para observar ou também instigar a violência, meu amigo. O negócio está ficando interessante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu ao relatório bombástico com fúria, acusando o diretor do FBI, que é o Christopher Wray, de ter mentido reiteradamente ao negar a presença de infiltrados. Abre aspas. Olha o que o Donald Trump falou. Foi revelado que o FBI colocou em segredo contra todas as normas 274 agentes no meio da multidão. O Wray tem muitas explicações a dar, disse o presidente. Então, provavelmente, eles vão fazer uma sindicância e uma investigação pesada, né? O Trump, que já perdoou em massa os condenados pelos atos de 6 de janeiro, disse que essa investigação é uma dívida com os patriotas que pagaram um preço altíssimo apenas por amor ao seu país. Pois é, pessoal, essas investigações caem como uma verdadeira bomba, né? Um estardalhaço gigantesco nas costas, né, do governo Joe Biden. Agora, o que paira ainda, né, sobre o governo Joe Biden é quem era o presidente durante o governo Joe Biden. Porque o Joe Biden é um senhor senil que mal sabia falar o nome dele. Alguém comandava o país, alguém tramou tudo isso, alguém tramou, né, infiltrados, e não era o Biden. O Biden não tinha capacidade cognitiva de preparar tudo isso. Vocês entendem quanto que o jogo está ficando cada vez mais interessante? E as revelações lá dos Estados Unidos ainda vão trazer muitas revelações aqui para o Brasil. Olha, o jogo muda, o tempo passa e a verdade vem revelada, a história revela a verdade. Então, é bem provável que a gente ainda saiba a verdade sobre o 8 de janeiro. E você, na sua opinião sincera, teve infiltrado ou não teve infiltrado? Coloca no comentário, queremos saber sua opinião. Pessoal, um movimento muito grande está acontecendo. A geração Z vem tomando as ruas e uma insatisfação política sem precedentes. A geração Z, que são os jovens, até os 24, 25 anos, já não suportam mais os velhos que tomam conta do país, com falcatruas, com corrupção, algo sem precedentes. Olha só, El País Paraguai. Pois é,
Segundo a matéria do El Nacional, desculpe, não é o El Nacional, não é o El País, jovens dessa geração Z se manifestaram de frente ao Congresso Nacional e logo marcharam até o Panteão, que é o lugar onde fica o presidente, o Panteão de los Heróis, exigindo transparência, justiça e um país sem corrupção. É exatamente, né, um dos discursos lá do pessoal lá que invadiu lá o Nepal, que destituiu o governo. Sabe, a geração Z já não aguenta mais tanta corrupção. Os jovens estão protestando. O protesto reuniu centenas de jovens e contou com um forte aparato policial. Dá uma olhada aqui, isso aqui foi no Paraguai, tá, gente? Aqui do lado. Pois é, pessoal. Mas você está achando que é só isso aqui? Você se enganou legal. Olha essa matéria que foi publicada hoje pela CNN Política. Protesto da geração Z no Peru termina em confronto com a polícia. Pois é, não foi só no Paraguai, não. A geração Z também lá no Peru também atuou. Jovens peruanos entraram em confronto com a tropa de choque nesse sábado, na capital Lima, enquanto se reuniram para mais uma rodada de protestos contra a presidente Dina Boluarte, tá? E está sofrendo também críticas e mais críticas de corrupção também. Na semana passada, manifestações na capital já haviam terminado em confrontos com a polícia, deixando mais de uma dúzia de policiais, manifestantes e até jornalistas feridos. Pessoal, até jornalistas feridos. Acompanha aqui também um trechinho, né, dos protestos que aconteceram também lá no Peru. Lembrando, né, que teve o ex-presidente do Peru preso, a ex-primeira-dama do Peru foi retirada pelo Lula e trazida aqui pelo Brasil, né, violando assim a soberania do Peru, né, e por envolvimentos em casos da Odebrecht, tá? Só para deixar claro para você. Mas olha só, aqui o trecho onde a geração Z lá no Peru também está fazendo protestos e mais protestos. No Peru, manifestantes entraram em confronto com a polícia em meio a protestos contra Dina Boluarte. Os agentes dispararam gás lacrimogêneo para dispersar os atos, realizados por jovens da geração Z. Policiais, manifestantes e jornalistas ficaram feridos. As manifestações começaram no dia 20 de setembro, depois de uma reforma no sistema previdenciário do país. A medida exigia que todos os peruanos maiores de 18 anos se filiassem a uma instituição da Previdência. Os atos também foram motivados por escândalos de corrupção, insegurança econômica e aumento da criminalidade. Eu senti uma coisa em comum. Tem um anime chamado One Piece, tá? Vocês devem ter visto, né? O One Piece já. E tem uma bandeirinha do pirata ali, né? Com um chapeuzinho de palha. Tanto no evento do Paraguai, do Peru agora e do Nepal. Seria esse um movimento coordenado através das redes sociais? Será que há uma coordenação que a geração Z, no submundo das redes sociais ali, estão se organizando contra esses governos corruptos? Será que eles estão fazendo história nesse sentido? Então, assim, a gente está vendo muita coisa acontecer. O que aconteceu no Nepal foi histórico. E isso, não tenha dúvidas, que acendeu um alerta no próprio Lula aqui, que quer regular as redes sociais a todo custo. Então, a geração Z, né, desses países está atuando de uma forma assim, impressionante, né? E aí, eu até coloquei uma charge aqui para vocês, tinha mostrado uma charge para vocês, né, onde tinha um diabinho falando para o Lula, vai lá, Lula, tira as redes sociais, regula as redes sociais, faz que nem o Nepal. Pois é, vendo tudo que está acontecendo,
né, a expectativa que se tem é que essa turma aí vai recuar. Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a verdade. Essa turma vai acabar recuando, tá bom? Pessoal, se o áudio ficou legal, coloca no comentário aqui que o áudio ficou legal, tá bom? E obrigado pela confiança, pela credibilidade. Deus te dê um dia abençoado, uma segundona abençoada, que você consiga muito trabalho, muita riqueza para bancar a viagenzinha da Lula e do Lula e da Janja, né? Sacaneei agora, né? Mas enfim, que Deus te dê muita prosperidade. Recado 2, tá? Para você que, sabe, tá deixando as coisas acontecer aqui no Brasil, deixa não, tem um plano B, sabe? Tira uma cédula a do Uruguai, a residência no Uruguai, caso a coisa azedar aqui, você tem um caminho, você tem um lugar para ir, você tem um filho aí de 18 anos, se estoura uma guerra nesse Brasil aqui, você vai mandar o seu filho dentro de um container para ir lutar por um governo como que nós temos? Não. Entre em contato na descrição ou aqui, tá? E a gente faz questão de te ajudar, né, a você tirar uma residência aí do Uruguai. Vale muito, mas muito a pena mesmo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e espero que o áudio dessa vez tenha ficado bom. Grande abraço.